Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar da idade de 7 a 10 anos, as principais características e que envolve a ida para a escola, os relacionamentos sociais, a convivência com o mundo fora de casa. Normalmente, com 7 anos é a idade que a criança vai para a escola, né? De casa para a escola, ou do jardim de infância para a escola, mas é o momento em que ela sai ali daquele contexto da casa, do quentinho, da família, do papai e da mamãe, ali como um lugar principal de interação, e vai interagir num outro contexto, né? Encontrar novas pessoas, outras realidades, costumes, encontrar a figura do professor, que é uma, além do papai e da mamãe, também é uma figura de autoridade. Enfim, esse é o momento que a criança ela sai ali do ninho e vai ter a primeira vivência dela nesse contexto fora de casa. Ou quando a criança sai do jardim de infância, que é um contexto assim mais protegido, mais infantil, mais lúdico, né? Assim como é também o ambiente de casa, e vai para um ambiente mais sério. Ir para a escola ou começar, né, os anos escolares propriamente, é quando a vida da criança começa a ficar assim um pouquinho mais séria, sabe? Ter um pouquinho mais de responsabilidade, os horários, as tarefinhas, os trabalhinhos da escola, né? Então ganha um pouquinho mais de responsabilidade, de seriedade para a vida. Então aí geralmente tem até uma certa expectativa, né, com relação a essa ida para a escola, principalmente quando se tem irmãos mais velhos, né? Ai, agora finalmente eu vou fazer o que o meu irmão faz. Essa vontade de querer ser igual ao irmão, de vestir o uniforme, de ter o material escolar, de ir para a escola, de passar um tempo fora de casa. Nossa, que chique. Tem até um certo orgulho de estar dando esse passo na vida. Então, na verdade, é uma mistura de sentimentos, porque na verdade, ao mesmo tempo que a criança quer ir para a escola, que ela está interessada em fazer esse movimento, ao mesmo tempo é sofrida, porque é um momento que ela vai começar a experimentar mais essa separação com a mamãe. A mamãe fica em casa, a criança vai para a escola, e às vezes é um pouco sofrida, não só para a criança, mas também para as mães. Às vezes mais sofrida, mais pesado, mais puxado, porque, de certa forma, isso é como simbolicamente fosse outro parto, sabe? Outro momento de cortar o cordão umbilical, de deixar o filho sair de casa, daquele ambiente que a gente controla, que a gente protege, que a gente conhece, e para ir para a vida, né? Para se relacionar, claro que gradualmente, se misturando aí com outros contextos, com o mundo, né, nesse ambiente que a gente espera e conta que seja um ambiente protegido da escola, acolhedor, amoroso, né, para fazer essa transição de crescimento, de amadurecimento da criança. Então, às vezes, isso é um pouco sofrido para as mães, de sentir essa partida da criança, como o primeiro voo do ninho, né, que a criança faz, e que a gente não está lá para poder controlar, para poder resolver. E se acontecer alguma coisa, o que, que vai acontecer? O que, que eu vou fazer? O que, que vão fazer com ele? Né? Eu não estarei lá. Então é uma coisa que algumas mães precisam lidar e cuidar disso de uma forma mais próxima, mais atenciosa, né? Ter mais atenção nesse momento. É ver o filho crescendo, sabe? Crescer dói, faz parte do crescimento, a dor faz parte, né? A gente vendo o filho criando mais independência de nós. E isso dói mesmo, mas crescer dói, faz parte da vida. E a gente tem que aprender a lidar com isso, com a gente mesmo, para que a gente possa também saber conduzir, orientar, acolher, ensinar os nossos filhos também. Nesse novo lugar de interação, nessa saída de casa, né, que geralmente eu estou me referindo mais ao ambiente da escola, existe então essa figura importante, que é a figura do professor. E assim, quem aqui não se lembra dessa fase, aquela matéria que você mais gostava, geralmente está relacionada com o professor, aquele professor que você mais gostava, e também, coincidentemente, é a matéria que você mais gostava, são as coisas que você aprendeu mais, porque o nosso aprendizado, né, ele se estabelece mais, ele chega e se firma mais dentro de nós no ambiente mais amoroso. Então, é muito importante a gente assegurar, inclusive, de que esse ambiente escolar é um ambiente também gostoso, que a criança está gostando, que a criança está tendo amor, né, um sentimento positivo na escola, né? Então, essa figura do professor, geralmente é uma figura de uma pessoa, assim, querida,
cativante, que está ali também, faz parte da função do professor, cativar a criança, acolher a criança naquele novo ambiente, naquele ambiente diferente do ambiente da casa ali onde ela estava mais acostumada, criar um espaço de segurança para a criança. Então, é também uma nova relação de autoridade, mas também uma nova relação de amor, não só com o professor, mas também com os coleguinhas, os amiguinhos da escola, por aí vai. Conhecendo, explorando e interagindo e se relacionando com um novo mundo, né? Nesse contexto ainda, dos 7 aos 10 anos, por incrível que pareça, o conhecimento e o aprendizado ainda se dá muito no nível do imaginário. Então, continuam sendo muito importantes as histórias, as lendas. Por exemplo, os professores apresentam figuras importantes da história, os heróis. Então, eles se ligam muito nessa forma de aprendizado, trabalhando mais o imaginário. Porque isso facilita o desenvolvimento da criatividade e da memória. Porque nessa fase a criança ainda está muito ligada ao que é belo, ao que é sagrado, então a religiosidade ainda é muito importante, a natureza, aos ritmos da natureza e da vida. Na escola também é um lugar que continua o nosso trabalho em relação aos limites, às regras. Nesse novo espaço, tem as regras lá da casa, da convivência lá com a família, a hora disso e daquilo. Na escola também tem. Então continua isso, mas no campo social ali, no outro nível de interação e de relacionamentos. Então as crianças continuam aprendendo ainda sobre as regras, né? A hora certa de estudar, a hora certa de brincar, a hora de lavar a mãozinha, a hora de comer, a hora de chegar na escola, a hora de sair da escola. Então isso tudo trabalhando esse conceito e a noção dos limites, das regras para uma melhor convivência, de interação também, e trazendo e reafirmando nele essa segurança perante a vida. Como se dirigir aos professores, como se dirigir aos coleguinhas, como apresentar os trabalhinhos da escola, trazendo um sentimento de segurança, de alinhamento, de entender como que funcionam as coisas, a segurança de saber o que vem depois, o que esperar. E essa também é uma idade em que a criança começa a desenvolver os primeiros laços de amizade, que beleza que tem nisso, as primeiras memórias dos primeiros amigos, relacionamentos, aprendendo a lidar melhor com os seus sentimentos, perceber a importância do outro, aprender o cativar, o que é bom, o que não é, o que pode ofender, aquilo que como conquistar, como cativar, como cuidar de uma amizade, sabe? Assim como se relacionar e como amar outras pessoas que não são ali além do seu núcleo familiar, além do papai, da mamãe, dos irmãozinhos da família, como se relacionar e como amar e cuidar de outros relacionamentos também. Especialmente aos 9 anos é quando a criança ganha mais uma camada de compreensão da sua identidade, do seu ser individual, sabe? Ela ganha mais consciência sobre os seus próprios sentimentos, como ela sente em relação ao mundo, e que os sentimentos dela também são separados dos sentimentos do papai e da mamãe, são dela. Então ela entra em contato pela primeira vez com isso e vai ganhando cada vez mais consciência dessa nova camada de se individualizar no mundo, de se compreender como uma pessoa diferenciada, única, e saber olhar para si mesma e cuidar de si mesma. Existe até um termo que, quando eu aprendi, para mim fez muito sentido e eu gosto muito, que se chama a queda do paraíso aos 9 anos, que é essa tomada de consciência, lembrando da história bíblica de Adão e Eva, quando eles saem do paraíso e que eles encontram a responsabilidade, a dualidade entre o bem e o mal, e a responsabilidade dos seus atos, dos seus sentimentos, enfim. Então, tem essa correlação com a queda do paraíso, dizendo que a criança está passando por um momento de despertar de si mesma e vendo o mundo de uma forma diferente. É quando a criança olha para os pais e entende que os pais não são assim perfeitos como ela imaginava, aquela figura do herói. Então ela entende que além dos pais, né, apesar deles serem essa figura ainda de muita referência, de muita importância, eles não são perfeitos, né? A partir daí ela já começa a entender que o mundo não é assim um lugar, um paraíso, o mundo cor-de-rosa, vamos dizer assim. Que existem essas diferenças que ela está começando a entender e que isso está começando a fazer
sentido diante dos próprios sentimentos dela. É mais uma camada desse despertar da sua própria identidade. E isso vai preparando a criança para conhecer essas outras realidades, outras pessoas, outros contextos, né? Que as pessoas também têm os seus sentimentos e etc. Então, essa idade dos 7 aos 10 anos, né, é muito marcada por esse movimento da criança de sair de casa, de explorar um mundo, né, de ter mais contato com outras pessoas, outras realidades. A começar pela escola e gradualmente desenvolvendo e ampliando cada vez mais o campo de convivência e de atuação da criança. Nesse momento, por exemplo, a criança já às vezes dorme fora de casa, né, vai dormir na casa do vô, da avó. A gente tem confiança de deixar a criança com uma pessoa que a gente confia para poder também fazer as nossas coisas. Às vezes até a criança chega até a viajar sem os pais pela primeira vez. Tudo isso acontece mais ou menos nessa idade que esse movimento vai acontecendo pela primeira vez. E é assim, né? Aos pouquinhos a criança vai crescendo, conquistando mais espaços e convivendo com mais pessoas, saindo debaixo das nossas asas, saindo do ninho. E é super importante que a gente saiba apoiar, a gente saiba reconhecer esse movimento, apoiar e assegurar para a criança que ela esteja realmente ali num ambiente que é seguro, que é saudável, que é amoroso, que é acolhedor. Então, isso tudo traz segurança para a gente também, que fica aqui em casa, né, aguardando a criança chegar da escola e contar tudo o que aconteceu no dia. Então, é importante a gente se desenvolver para também dar esse apoio para a criança, né? Ser uma presença também amorosa, que valoriza esse processo da criança, que ajuda ela a dar esses primeiros passos. Isso é importante na construção da identidade dela, que é um processo, a gente vai construindo a nossa identidade, o nosso lugar no mundo, a nossa força na vida, aos poucos. Então, para ela fazer essa construção no mundo e na vida dela, é muito importante que a gente esteja ali, né, assegurando que a gente está ali, que a gente está acompanhando tudo e que a gente está ali para ela, para o que ela precisar. Eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido um pouquinho mais e que te dê força, apoio para você continuar aí nessa jornada, né, da nossa nobre missão de criar os nossos filhos. E continua acompanhando aqui o canal, porque eu estou trazendo vídeos distribuindo por idades, né, para facilitar a sua pesquisa e também a gente assimilar melhor esse conhecimento dentro das diferentes etapas do desenvolvimento dos nossos filhos, que também coincidem com as etapas do nosso próprio desenvolvimento como pais. É isso, espero te ver no próximo vídeo, um beijo e até mais!